pouco sobre as nossas escolhas. Alguns dias atrás, nós ministramos sobre esse tema com um outro aspecto. As nossas escolhas, elas nos levam para o bem ou elas nos levam para o mal. Cada um de nós estamos colhendo frutos das nossas escolhas. Nós escolhemos a casa que moramos, escolhemos o curso que fazemos, escolhemos com quem vamos casar, nós escolhemos o time que vai torcer, e aí uns sofrem, outros se alegram, né? Escolhemos tantas coisas, o curso da universidade. Aqui na igreja você escolhe sentar, cada irmão tem o seu lugar. E quando eu olho daqui, eu sei quem faltou por causa do lugar. Então, cada irmão escolhe as suas atitudes. Vamos ao texto. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. No livro de Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Meus irmãos, como discípulos de Cristo, todos nós somos chamados para um estilo de vida, que isso nos eleva acima. Com Cristo nós somos colocados acima das impossibilidades. Quando nós vivemos com Cristo, nós somos colocados diante de algo que sozinho nós nunca conseguiríamos. Nossas atitudes no dia a dia vão determinar o seu padrão na vida e vão determinar o seu padrão de vida. Cada escolha nossa tem uma consequência. Jesus não faz acepção de pessoas, mas Jesus faz acepção de atitudes. Meus irmãos, a vida, ela é feita de escolhas. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados. Nós não sabemos quando vai ser o arrebatamento da igreja. Nós não sabemos quando vai ser ao momento que o Senhor vai buscar a igreja. E o texto diz: tenham uma vida de santidade, tenham um coração preparado, porque nós precisamos estar preparados para o encontro com o Senhor. Nós estamos vivendo numa sociedade doente, e pessoas doentes, influentes, estão adoecendo pessoas comuns. Eu tenho visto tanta coisa estranha. Há poucos dias, no aeroporto de Curitiba, tinha um casal puxando pela coleira o marido, a mulher puxando pela coleira o marido, e era algo tão estranho, e pararam e perguntaram: o que é isso? E ela falou: nós sentimos que ele é um cachorro. No outro lugar, um homem gastou $70 mil para se transformar num gato, porque ele se sente um gato. Miau.
coisa tão estranha que não dá para acreditar. Por outro lado, o STF tenta aprovar de todas as maneiras o aborto até 6 meses. Se você começar a olhar as notícias, você vai falar: que mundo é esse? Teve uma notícia há 2 semanas que todo mundo ficou estarrecido. Um pai abusando de uma filha de 17 anos na UTI. Então nós estamos olhando, o mundo está cada dia tomando atitudes, as pessoas estão fazendo escolhas estranhas, as pessoas estão fazendo escolhas para o mal, as pessoas estão fazendo escolhas de uma forma tão perversa. Querido, não há nascimento, ou não há crescimento sem mudança. Não há mudança sem perda. Não há perda sem dor. E não há dor sem tristeza. Nós precisamos entender que o crescimento da nossa vida está em mudança. Que mudança é essa? Mudar o destino, mudar o caminho que nós estamos seguindo. Nós estamos seguindo num caminho da perversidade, do mal, do mundo. E quando nós temos um encontro com o Senhor, nós escolhemos a Cristo. Então nós mudamos a nossa rota. As nossas atitudes mudam, o nosso viver muda, e aí começam as mudanças em nós. Essas mudanças trazem perdas, essas mudanças trazem dor, essas mudanças trazem às vezes tristezas, mas é mudança que vai trazer vitória. Essas mudanças vão nos firmar na presença do Senhor. Meus irmãos, em Filipenses capítulo 2, versículo 16 diz: retendo firmemente a palavra da vida, assim no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Meu querido, como estão as suas escolhas? Como você tem feito as suas escolhas? Eu estou falando de escolhas quando todo mundo está perto de você e quando todo mundo está distante de você. Muitas vezes nós vigiamos as nossas escolhas quando as pessoas estão em nossa volta, mas quando estamos sozinhos, fazemos escolhas erradas, fazemos escolhas que nos comprometem, fazemos escolhas que prejudicam o nosso casamento. Quantas pessoas têm feito escolhas? Ontem, eu estava, sempre no final da noite, eu procuro assistir alguma coisa de animal, para eu poder baixar e ir desligando o motor, para dormir. Mas ontem estava passando um negócio de polícia na fronteira. E pegou uma moça com um carro lotado de coisa. E eles perguntaram para ela: esse carro é seu? Ela disse: é. E como foi? Ela disse: não, eu fui contratada para trazer esse carro para o Brasil. Mas o que tem aí? Ela falou: eu não sei. Eu cheguei, sentei no volante e vim embora. E eles perguntaram o valor que ela iria receber. E ela começou a falar. E o policial disse: infelizmente, eu vou ter que te dar prisão. E o que você tem aí vai te dar de 15 a 20 anos de cadeia. Por causa de uma escolha. Uma escolha. Irmãos, tem tantas pessoas que estão fazendo escolhas baseado no dinheiro, baseado na vantagem,
e não estão entendendo que o homem não foi feito para isso. O homem foi feito para estar perto de Deus. O homem foi criado para caminhar de mãos dadas com Deus. O homem foi criado para viver lado a lado com o Senhor, recebendo de Deus saúde, recebendo de Deus ajuda, recebendo de Deus a seiva de cada dia. O pecado veio, afastou o homem. E quantas pessoas estão vivendo essas escolhas equivocadas, essas escolhas que têm levado o homem à tristeza? Quantos lares estão desmoronados, quantas famílias estão despedaçadas por causa de escolhas. As escolhas que nós precisamos fazer são escolhas de cura para a nossa vida. Estabeleça um tempo. Hoje de manhã nós falamos aqui na escola bíblica, na palavra pastoral, eu falei que cada um de nós precisa estabelecer um tempo de qualidade com Deus. Precisamos estabelecer um tempo de intimidade com Deus. Precisamos conhecer quem é o Deus que nós servimos. Precisamos conhecer o que esse Deus faz, receber o perdão desse Deus e ser alimentado por esse Deus. No livro de João, 1 João, capítulo 2, versículo 28, diz: sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo, para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier. Nós não sabemos qual é o dia, nem a hora, mas somos aconselhados a continuar caminhando na presença do Senhor. Somos instruídos a não baixar a guarda em minuto nenhum. Somos instruídos a procurar esse relacionamento que muda a história do ser humano, que muda as nossas escolhas, muda as nossas preferências. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 6, esse versículo é muito forte. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu Deus nem o conheceu. E olha, irmãos, como esse versículo é muito forte. Todo aquele que nele permanece. Ele está dizendo, essa pessoa, ele não vive mais na prática do pecado. Ele não tem prazer mais na prática do pecado. Ele não se delicia mais na prática do pecado. Todo aquele que está na prática do pecado, que continua pecando, que tem o hábito de pecar, que continua mentindo, que continua agindo de maneira errada, ele está dizendo, não viu Deus, nem conheceu a Deus. Porque onde o Senhor entra, as histórias mudam. Aonde o Senhor entra, a vida das pessoas mudam. Aonde o Senhor entra, as escolhas são completamente diferentes, porque nós passamos a escolher coisas que não firam a santidade de Deus, que não firam o propósito de Deus em nossa vida. Colossenses capítulo 4 diz assim: dediquem-se à oração e estejam alertas e sejam agradecidos. Aqui tem 3 instruções bem simples, mas muito sérias. Dedique à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Meus irmãos, é tão comum as pessoas se levantar e não ter um tempo com Deus antes de sair de casa. Mas pastor, é porque quando eu levanto já está na hora de sair. Levanta um pouco antes. Tenha um tempo com Deus. Dobre os seus joelhos, consagre a Deus o seu dia. Comece a falar com Deus: Senhor, eu dedico ao Senhor o meu dia. Eu dedico
todo o meu dia diante do Senhor. Deus me dá condições para eu ficar alerta. Eu quero estar alerta todo o tempo. Não me deixe, Senhor, chegar perto do pecado. Eu quero te agradecer pela vida. Eu quero te agradecer pela saúde. Eu quero te agradecer pela família. Eu quero te agradecer pelo trabalho. Eu quero te agradecer pelos amigos. Eu quero te agradecer. E nós temos tantos motivos de agradecimento. E quando nós fazemos isso e depois começamos o nosso dia, nós já começamos o dia ganhando. Porque a presença de Deus é real. A presença de Deus é algo contagiante. No livro de Colossenses, capítulo 4, versículo 2, ele diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos, meus irmãos, para viver um tempo de qualidade com Deus. Observe que nós vamos ter obstáculos, nós vamos ter problemas, e esses problemas vão ficar no caminho, porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Todos nós passamos por problemas, e esses problemas nos fazem crescer. Esses problemas nos fazem andar com o Senhor. O que Satanás conta é que com os problemas nós possamos nos distrair com os problemas. E aí nós vamos começar a enfrentar problemas físicos, problemas emocionais, problemas espirituais. E esses problemas nos afastam de uma vida de oração. Meu irmão, eu quero te falar que nós precisamos buscar continuamente conversas profundas com Deus. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro não vem de homens, o nosso socorro não vem de coisas, o nosso socorro vem do Senhor. Aquilo que você precisa, Deus tem para você. A resposta que você precisa, Deus tem para você. Aquilo que está te bloqueando, Deus tem a melhor palavra para você. Quando passamos tempo com Deus, nós estamos dizendo a Ele o quanto Ele é importante para nós. Irmãos, às vezes tem uma palavra, tem uma resposta muito simples, que às vezes as pessoas dão para a gente. Quando alguém diz assim: eu não fui ao encontro porque eu não tive tempo, eu digo para mim mesmo: esse encontro não era importante para essa pessoa. Quando alguém diz: pastor, não estou indo à igreja porque eu estou sem tempo, eu digo: Deus deixou de ser prioridade para essa pessoa. Porque o nosso tempo, nós escalamos por prioridades. Quando Deus passa a ser prioridade na nossa vida, nós encontramos tempo para falar com Ele. Quando Deus passa a ser prioridade na nossa vida, nós encontramos tempo para passar alguns minutos de adoração. Quando Deus passa a ter prioridade na nossa vida, nós escolhemos, conseguimos tempo para clamar a Deus. E a Bíblia diz que quando nós clamamos, Deus ouve a nossa oração e Deus vem em nosso socorro. Querido, as nossas escolhas precisam preencher a nossa mente com verdades bíblicas. Eu tenho aprendido, eu tenho lido alguns livros de intercessores, pessoas que têm dedicado a sua vida à intercessão. E em alguns deles, eles são muito enfáticos: ore a palavra. Ore o que está escrito na palavra. E eu tenho procurado, toda vez que eu vou ter meu tempo de oração, colocar uma Bíblia na minha frente e buscar versículos para que eu possa orar a palavra. Deus, está escrito:
O Senhor é o Deus que nos responde. Deus está escrito, o nosso socorro vem do Senhor. Deus está escrito, clamou necessitado e Deus vem em socorro. Está escrito que é o Senhor que abre a porta. Está escrito que o Senhor perdoa pecados. Está escrito que o Senhor nos enche do Espírito Santo. Está escrito que tudo aquilo que o homem deseja, necessita, Deus tem para nós. Então nós precisamos preencher a nossa mente com as verdades bíblicas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 25 diz: o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas põe em prática, Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. Olha que coisa extraordinária. Mas ali tem um detalhe. Observe o detalhe. Se você colocar, examinar e colocar em prática. Tem muita gente que conhece a Bíblia. Tem muita gente que recita a Bíblia. Tem muita gente que conhece os textos, mas nunca colocam em prática. A diferença não está na leitura, a diferença está em ler e colocar em prática. É dizer: Deus, eu vou dedicar ao Senhor a minha vida. Deus, olha o que eu estou fazendo, eu estou te buscando. E Ele diz: Deus vai abençoar tudo que essa pessoa fizer. A bênção do Senhor vai estar sobre a vida. A bênção do Senhor vai estar sobre a tua casa. A bênção do Senhor vai estar sobre as suas escolhas. A bênção do Senhor vai estar em todo o seu viver. No livro de João, capítulo 8, versículo 31 e 32 diz: se você continuar na minha palavra, então vocês são meus discípulos de fato, e você saberá a verdade, e a verdade te libertará. Mas se você olhar um detalhe, se você continuar na minha palavra. Irmãos, nós estamos vivendo hoje um evangelho sem renúncia. Nós estamos vivendo hoje um evangelho de facilidades. Eu já disse isso aqui algumas vezes. A porta do céu continua estreita e nunca passou por reforma. Ela continua estreita. O que era pecado continua pecado. E o que Deus está dizendo para nós é: se você continuar onde? Na minha palavra, então vocês são meus discípulos de fato, e você saberá a verdade, porque você está lendo a palavra. Quem liberta o homem é o conhecimento da palavra. Esta palavra nos afasta do pecado, esta palavra nos ensina a tomar escolhas, esta palavra nos leva a entender que tipo de escolhas nós precisamos fazer. Existem tantas escolhas difíceis, e nós não podemos fazer essas escolhas sem a instrução do Senhor. Quantas escolhas que são verdadeiras armadilhas, e somente o conhecimento da palavra que vai nos afastar desses problemas. Somente o conhecimento da palavra que vai nos afastar dessas escolhas que o mundo faz. Meus irmãos, cada dia se abre uma igreja com facilidades para servir o Senhor. E aí as pessoas dizem: não, aqui você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo. Irmão, eu vou lhe falar uma coisa. A nossa vida tem que estar aqui, ó. Você pode dizer amém? Esta é o teu manual. Ele diz: se você continuar na minha palavra,
Então vocês são meus discípulos de fato. Hoje nós temos pastor querendo reforma na Bíblia, porque a Bíblia não está atualizada. Hoje nós temos pastor querendo mudar alguns textos, porque os textos não foram escritos para agora. Ei, irmãos, a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Permanecer na palavra de Jesus é continuar a seguir a Cristo. Permanecer na palavra é viver determinado. Viver na palavra é viver independente de sentimentos. Eu não estou vendo a vitória, mas eu sei que ela vai vir porque eu tenho uma promessa do Senhor. O mundo parece que está de cabeça para baixo, mas eu tenho uma promessa, porque a Bíblia diz que aqueles que andam segundo a palavra, Deus vai abençoar tudo que Ele fizer. Nós temos uma promessa, nós precisamos querer viver de fato, não pelas circunstâncias. Nós precisamos querer viver de fato, determinado em ser cristãos, imitadores de Cristo, viver segundo os preceitos do Senhor. O que importa é o que está escrito, e nós obedecermos, seguirmos. Não é um discurso bonito. Tem tanta gente tentando justificar os erros. Tem tanta gente tentando justificar a vontade. Pastor, eu estou fazendo isso por quê? Eu estou fazendo isso por quê? Eu fui pastor nos Estados Unidos 10 anos. E a minha maior luta era com os brasileiros que estavam lá. Eles tinham família aqui, estavam lá sozinhos. Arrumava alguém e começava a viver junto. Irmão, tu tem família no Brasil? Não, pastor, isso aqui não é pecado, isso aqui é apenas um momento. Irmão, não é isso que a Bíblia fala, não. Ô pastor, se o senhor não me quer aqui, outra igreja vai me querer. Então vai. Vai para lá. A Bíblia diz que o Senhor vai requerer de mim. Eu tenho que ensinar a verdade. Eu não posso vir aqui e não ensinar a verdade e deixar as pessoas tomarem escolhas que lhe levem ao erro, tomarem escolhas que lhe levem ao pecado. Hoje eu liguei para uma pessoa que não está vindo aqui e dei uma palavra carinhosa. Eu disse: cuidado com as ilusões que o mundo tem te oferecido. O mundo tem te oferecido tantas ilusões. Mas eu quero te dizer algo, irmão. Permanecer na palavra não é apenas citar, não é apenas mencionar. Permanecer na palavra é obedecer. Permanecer na palavra é frustrar todos os intentos de Satanás e dizer: ei, o meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu não vou me contaminar com aquilo que o diabo quer. Tem tantas pessoas que conhecem, citam, mas não seguem. Querido, é por isso que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ele permanece. Mas quando uma pessoa não recebe o Espírito Santo, quantas vezes ele não é dominado, a sua carne não é convertida. A Bíblia diz: procurai com zelo os dons. Nós precisamos convertermos, agora precisamos ser cheios, precisamos buscar o batismo no Espírito Santo, precisamos buscar a intimidade com Deus, porque só seremos testemunhas. A Bíblia diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para ser minhas testemunhas.
Meu irmão, o Espírito Santo na vida do crente não é para ele ostentar dons. O Espírito Santo é para que o crente possa dizer para o diabo: não, eu sou de Cristo, a minha vida pertence ao Senhor. Meu irmão, nós precisamos entender que o Evangelho, a essência do Evangelho é obediência. A essência do Evangelho é dar lugar ao Espírito Santo. A essência do Evangelho é andar de mãos dadas. A essência do Evangelho é conhecer a palavra, porque é esta palavra que vai nos libertar. Uma das provas de salvação na vida de um homem é a permanência dele. É ele permanecer em Cristo. A Bíblia diz que os salvos continuarão a sua caminhada com o Senhor. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, ele diz assim: aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Aquele que vencer, e fizer a minha vontade até o fim. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Tem tantas pessoas que já tiveram um tempo de experiência com Deus, e por causa das adversidades, por causa das decepções, por causa dos problemas, desistiu, afastou e esfriou na fé. Mas eu quero te dizer algo: a seiva que você precisa, o alimento para que nós permaneçamos de pé, está em Cristo. Se nós permanecermos em Cristo e Cristo permanecer em nós, a nossa vida será diferente. Meu irmão, em Filipenses 1,6 diz que Deus vai completar a obra em cada um de nós. Nós vamos produzir frutos se o Senhor permanecer em nós, e esses frutos serão para a glória do nome do Senhor. Provas vão chegar à nossa vida, e elas vão nos colocar diante de situações, mas a evidência de que alguém é verdadeiramente salvo, a evidência de que alguém teve uma experiência com Deus, é a obediência aos mandamentos, é a obediência à palavra. Em João 15:10, João capítulo 15, versículo 10, ele diz assim: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos do meu Pai, e em seu amor eu permaneço. Em 1 João 3:24, ele diz: os que obedecem os seus mandamentos, neles permanecem, e ele permanece neles. Nós vamos permanecer em Cristo, e Cristo vai permanecer em nós. Quem obedece, quem anda com a palavra, seguir a Cristo, meu irmão, é aquele que firma a sua vida, aquele que firma o seu comportamento, aquele que firma todo o seu desejo e suas buscas na vontade de Deus. Meus irmãos, como é que fazemos escolhas? As nossas escolhas estão baseadas em quê? Em vantagens, como aquela moça que foi parada pela polícia. Ela recebeu uma proposta financeira para dirigir um carro de uma cidade do outro lado da fronteira para o Brasil. E ela não sabia o que tinha o carro, mas ela sabia que tinha algo. E aí, por causa de uma proposta financeira, ela perdeu toda a sua mocidade. Quantas pessoas estão perdendo a sua vida,
estão ficando escravos das suas escolhas. Quantas pessoas não podem caminhar, viver uma nova história, porque as escolhas foram tomadas errado. 1 João 3,6 diz: todo aquele que está no pecado, todo aquele que permanece praticando, todo aquele que se delicia no pecado, ele não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus, ele se afasta, porque a presença de Jesus em nós está centrado na nossa separação. A presença de Jesus em nós está centrada na limpeza do nosso coração. Quando você aluga uma casa ou compra uma casa, antes de morar para lá, você entra para fazer uma faxina, fazer uma limpeza, e é isso que o Senhor quer fazer em cada um de nós. Deus quer tirar tudo aquilo que não agrada, tudo aquilo que não convém. Deus quer tirar tudo aquilo que entristece. Deixa eu lhe contar uma história. Um jovem perguntou a um pastor experiente se ele poderia batizá-lo. E o pastor respondeu: claro que eu posso te batizar. Ele disse: então vamos ao rio. Enquanto os dois caminhavam até aquele rio, o pastor olhou para ele e disse: você tem certeza que você está pronto para ser batizado? E aquele jovem disse: sem dúvida nenhuma. O pastor entrou com ele na água e repentinamente mergulhou ele e segurou embaixo. E ele ficou se batendo, e o pastor segurou e de repente tirou ele da água. E ele perguntou: o que é isso, pastor? E ele respondeu: quando você quiser conhecer a Deus, tanto quanto você quis respirar, Ele poderá ser o seu guia. Tanto quanto você estava almejando respirar, porque você estava debaixo d'água, Ele vai ser o seu Senhor, Ele vai ser o seu guia. Permanecer significa continuar. Permanecer significa habitar. Permanecer significa crer. Permanecer significa obedecer, seguir. Assim Jesus descreve os seus seguidores como aqueles que vivem a palavra, como aqueles que caminham com a palavra. Houve um tempo que os cristãos eram conhecidos como os Bíblias, porque todo mundo carregava uma Bíblia. Veio a modernidade e nós cada um temos Bíblia no celular, Bíblia no tablet, Bíblia no computador. Então, pastor, eu não tenho como ler. Agora tem Bíblia que fala. É só clicar e deixar ela falar os versículos. Nós temos tido um hábito de, quando viaja, põe alguns livros da Bíblia e nós vamos ouvindo a estrada, porque isso traz uma edificação muito grande para a nossa vida. Nós sabemos quem é verdadeiramente de Deus quando a pessoa permanece na palavra. Não podemos permanecer conectados sem ter a mente desconectada do mundo. Irmãos, como pode você sentar na mesa de Deus e sentar na mesa de Satanás? Não pode. Tem muita gente que ainda não entendeu o que é ser cristão. As nossas escolhas precisam ser claras. Quantas pessoas que são do Senhor, mas quando aparece um show, está todo mundo lá. Espera aí. Você já viu a torcida do Palmeiras cantando o hino do Corinthians? Nunca. E por que que o povo de Deus tem que cantar os hinos que não é de Deus? Nós precisamos entender que as nossas escolhas,
elas fazem diferença. Pastor, por que essa palavra não é pregada? Porque isso precisa de confronto. E ninguém quer confrontar ninguém. Isso faz com que a gente saia daqui pensando. Isso faz com que alguns digam: eu não volto mais aqui, esse pastor me apertou muito hoje. Mas eu quero te dizer, mas você saiu daqui sabendo o que fazer. Você vai sair daqui hoje sabendo qual atitude tomar. Se você não gostar, me perdoe, mas é que eu quero que você vá para o céu. Meus irmãos, nós precisamos ter atitudes que atraiam a vontade de Deus para a nossa vida. No Salmo de número 42, versículo 1 e 2 diz: como a corça brama pelas correntes das águas, assim suspira a alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Meus irmãos, quando nós levantarmos toda manhã, mandaram para mim um vídeo tão lindo. Um rapaz no interior, ele levanta e ele vai para a porta da casa e ele diz: bom dia, Deus, eu estou aqui para te servir. Bom dia, Espírito Santo, vem tomar conta de mim. E ele continua falando. Eu achei aquilo maravilhoso. Nós estamos, às vezes, antes de dar bom dia, já estamos brigando. Antes de darmos bom dia, já estamos nos desentendendo. Meu irmão, cada dia foi o Senhor que fez para a tua vida. Cada dia é Deus te proporcionando mais um dia de vida. Pense no clima difícil que foi escrito esse texto. Lá no Oriente Médio, onde foi escrito: a água é tudo, a água é vida. Assim também são as palavras do Senhor no nosso coração. Em João 6,63 diz: as palavras que eu vos disse são espírito e são vida. Meu irmão, traga à sua mente tudo que te dá esperança. Não ande com gente que murmura, não ande com gente que só reclama, porque isso é uma doença contagiosa. Nós precisamos andar com gente que nos faz ter esperança de vida com Deus. Nós precisamos andar com pessoas que nos aproximem do céu. Nós precisamos andar com pessoas que nos levem a ter relacionamento com Deus. Nós precisamos de andar com pessoas que conheçam a palavra, que recitam a palavra. A Bíblia traz princípios que encaixam perfeitamente na nossa vida. E quando nós tomamos atitudes, nós nos tornamos capazes de manifestar o grande amor de Deus. Nós somos capazes de mostrar as realizações que Deus faz e vai fazer na nossa vida. Nós somos capazes de deixar os outros ver a nossa vida sendo transformada em cada escolha que nós fazemos. Hoje eu mentia, amanhã não minto mais. Hoje eu fazia erros, amanhã eu não faço, porque eu escolhi viver para Deus. Na década de 90, teve um hino que se tornou um grito da mocidade no Brasil. E eu creio que a maioria aqui conheceu. Eu quero é Deus. Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. E a mocidade cantava isso, os jovens cantavam: ei, eu quero é Deus. Não importa o que vão falar de mim, eu quero é Deus. Meu irmão, o mesmo Deus continua hoje dizendo: queira ter relacionamento comigo. Hoje, nós estamos com um perigo muito grande, que são as redes sociais. E as mídias sociais,
ela leva você a fazer comparação, todo mundo. E todo mundo pensa que aquilo ali que está escrito é verdade. Que tudo aquilo que está escrito, aqueles meninos que não sabem o valor de nada, mas começaram a ganhar um dinheiro com o Instagram, com o YouTube, e aí começa a comprar carros, mansões, e as pessoas pensam que isso é verdade. Na mesma velocidade que vem, na mesma velocidade vai. O que faz a gente permanecer é o relacionamento com Deus. Não se compare a ninguém, você é único. Não se compare a ninguém, ninguém é igual a você. A sua impressão digital não é igual a de ninguém. O seu rosto não é igual a ninguém. Deus te criou com o teu temperamento. Deus te criou com o teu jeito. E é esse temperamento e esse jeito que Deus quer usar no meio dos teus amigos e no meio dos teus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, diz: mas pela graça de Deus sou o que sou, e sua graça para comigo não veio em vão, antes trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Meu irmão, você pode dizer: pastor, eu não tenho forças, mas Cristo em você vai trazer força para a tua vida. Nós precisamos celebrar as nossas conquistas. Nós precisamos começar a celebrar as nossas escolhas. Filipenses 3, ele diz: não, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o que estão adiante. Qual é o que está adiante? O céu. O Senhor foi preparar para você morar, para eu morar, para nós morarmos. Nós somos cidadãos dos céus, nós somos nova criatura, nós somos mais do que vencedores. Os problemas que vêm para nos preparar, os problemas que vêm para nos aproximar de Deus, os problemas que vêm para nos levar a entender que o nosso alvo é Cristo. Tudo nesse mundo passa, o que não passa é a nossa vida com o Senhor. Meu irmão, nós somos criados com um propósito. Nós somos criados para sermos imagem do Senhor. Foque em seu objetivo de crescimento. Que objetivo é esse? Eu quero me parecer com Jesus nas minhas escolhas, nas minhas palavras, nas minhas decisões, na onde eu passar, eu quero me parecer com Jesus. Que as pessoas que olham para mim vejam atitudes de um cristão, que as pessoas que olhem para mim reconheçam que eu fui transformado pelo Senhor Jesus. Querido, supere as suas recaídas e levante-se com fé. Pastor, eu já tentei tantas vezes e não aguentei, eu caí. Querido, em Lamentações 3:40 diz: examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. Voltemos para o Senhor enquanto é tempo. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 31 diz: mas se tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos o juízo. Deus está dizendo: comece a andar comigo, comece a praticar a minha palavra, comece a viver de mãos dadas, porque em todo tempo eu estarei contigo. Em todo tempo eu vou estar te fortalecendo. Em todo tempo eu segurarei na tua mão. E se você fraquejar, eu te pego pela mão e te ergo. Em Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa, e aí olha o detalhe, e os abandona, encontra misericórdia. Meu querido,
eu não posso confessar o seu pecado. Cada um de nós é que sabe o pecado que fazemos. Cada um de nós é que sabe o que fizemos. E nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados. Porque quem confessa e deixa, alcança misericórdia. A leveza de viver com Deus é o encorajamento que Ele nos dá. Ele diz: no mundo você vai ter aflição, mas não tenha medo não, eu estou contigo. Eu venci o mundo e você também vai vencer. Ele está dizendo: você também é um vitorioso, porque eu estou contigo, eu estou segurando na tua mão. Não pare, não pare, em minuto algum não olhe para trás, não volte ao pecado, siga adiante, porque o teu nome está escrito no livro da vida. E eu quero encerrar nesta noite dizendo uma coisa para você. Cada um de nós precisamos ser sábios. E não podemos, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar. Precisamos ser sábios e não podemos fazer concessão para o pecado. Meus irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13, diz: estejam vigilantes, mantenham firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Olha que versículo: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem e sejam fortes. Em Romanos capítulo 6, versículo 14, o pecado não pode dominar você, pois você não é mais controlado pela lei, você agora é controlado pela graça do Senhor, você agora é controlado pela mente de Cristo, você agora é nova criatura, você é cidadão do céu, a glória de Deus está sobre a sua vida, e você agora, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor. O mundo está atrás de pessoas vencedoras. E quem são os vencedores? Aqueles que andam com aquele que venceu todas as coisas. Meu querido, em Filipenses 1, versículo 6 diz: estou convencido que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus te trouxe aqui hoje para ouvir uma palavra, e a palavra do Senhor para a sua vida é uma palavra de confronto. É hora de mudança, é hora de transformação. Não é hora de brincar, de servir a Deus. Não é hora de brincar, de seguir o Senhor. Essa semana na mídia teve uma pesquisa dos artistas, que são, qual a religião dos artistas? E eu estava vendo tantos dizendo que são evangélicos e vivendo com a mesma vida que viviam antes. Não adianta ser amigo de Deus. Você precisa convidar para entrar na sua vida. Quando você torce para um time, não adianta a bola bater na trave. Ela só vai ser gol se entrar. Tem muita gente que é amigo da igreja. Tem muita gente que ama a igreja, mas nunca convidou Jesus para mudar a sua história. A Bíblia diz em Lucas 9, 23, se alguém quiser vir após mim, ou se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nós estamos vivendo na geração do prazer, na geração de tudo é permitido, na geração dos desejos, na geração de não contrariar ninguém.
porque as pessoas têm vontades. Mas o Senhor Jesus está dizendo para você: o caminho que eu tenho para você não é o mesmo do mundo, é um caminho diferente. Deixe o caminho que você está seguindo e mude a sua trajetória. O Senhor está dizendo: o caminho que eu tenho para você é um caminho de renúncia. O caminho que eu tenho para você é um caminho de perdão. O caminho que eu tenho para você é um caminho de glória. O caminho que eu tenho para você é um caminho que vai te levar a ser cidadão do céu. Nosso alvo é ser iguais a Cristo. Desta forma, eu quero te dizer que Jesus te trouxe aqui para dizer que Ele é pleno, Ele é livre, Ele é poderoso, Ele é amoroso. O nosso Cristo é redentor, Ele é glorioso, Ele é o nosso Rei, Ele é o patrocinador na nossa vida, da vida de vitória, quando Ele faz parte do nosso viver. Jesus nunca disse que a vida seria fácil. Ele disse: no mundo tereis o quê? Aflição. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu estou em você, você também vai vencer o mundo. Eu quero convidar a igreja a ficar de pé.